Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista. A presente Frente Parlamentar originou-se do ato da Presidência número 061, de 2 de março de 2023, com a coordenadoria dos trabalhos sendo do excelentíssimo deputado estadual Nilson Berlanda. Integram ainda a Frente Parlamentar, como membros, os senhores deputados estaduais Napoleão Bernardes, Tiago Zilli, Maurício Peixer, Marcos Vieira, Lucas Neves, Fabiano da Luz e Altair Silva. O principal objetivo do Fórum da Frente é promover o amplo debate com a participação dos diferentes segmentos da sociedade a respeito da aplicação de políticas públicas e do desenvolvimento do setor varejista em Santa Catarina. Senhoras e senhores, convidamos então para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Nilson Berlanda. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda do Governo de Santa Catarina, Cleverson Sivert. Senhor presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Hélio Dagnoni. Senhor presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina, Onildo Dal Bosco Júnior. Senhor representante do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e das Lojas Renner, André Pacheco. Senhor proprietário das empresas Avan, Luciano Hang. E senhor diretor de Relações e Defesa do Consumidor do PROCON de Santa Catarina, Alisson Luiz Mikoski. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, Antídio Lunelli, Sargento Lima, Carlos Humberto, Tiago Zilli, Altair Silva, Fabiano da Luz, Emerson Stein, Maurício Peixer, Mário Mota e Oscar Gutz. Citamos também e agradecemos a presença de mais das seguintes autoridades e personalidades: senhor chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Casa Civil de Santa Catarina, Murilo Tomé Gaspar, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, deputado Stener Sorato. Senhor diretor do 29º Distrito da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina, Giovanni Ricardo Piaz. Senhor presidente do Conselho do SEBRAE Santa Catarina, Renato Campos Carvalho. Senhor vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Joinville, Ivo Scheid Filho. Senhor diretor da Associação Comercial e Industrial do município de Blumenau, Marciel Eder Costa. Senhor diretor de TI da AENFLO CDL do município de São José, Diego Magno Chapo. Senhor presidente do Sindilojas do município de Joinville, Carlos Grendeni. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de São José, Gilberto João Reck. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Balneário Barra do Sul, Antônio Carlos da Silva Júnior. Senhor diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Palhoça, Lucas Vieira. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Criciúma, André Luiz Santiago de Castro. Senhor presidente do Sindilojas do município de Florianópolis, Afonso dos Santos. Senhor presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis, Júlio César Jeremias. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Lages, Zulmiro Clã. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Içara, Paulo Brígido. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas e diretor distrital do 25º Distrito do município de Blumenau, Eduardo Soares. Senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Itajaí, Mário da Silva. Senhor presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do município de Joinville, Marcos Bittencourt. Senhora presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de São Joaquim, Roseli Costa Rodrigues. Senhor secretário executivo da Câmara de Assuntos Legislativos da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Luiz Rames, neste ato representando o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Senhor coordenador do Núcleo do Comércio da Rua Hercílio Luz do município de Itajaí, Jorge Poli. Senhoras e senhores, informamos que será feita uma pequena alteração no protocolo em relação às falas, uma vez que, para enriquecer o debate, escutaremos primeiro os empresários do setor, na sequência, o secretário de Estado, as federações e os deputados. Neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual Nilson Berlanda, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista em Santa Catarina, para presidir os trabalhos. Obrigado a todos, uma boa tarde, até. Boa tarde a todos. Que reunião importante que faremos no dia de hoje. Eu cumprimento todos os presentes, conforme já mencionados pelo protocolo. Também cumprimento internautas e o público em geral que estão acompanhando pela imprensa da LESC e por nossos meios de comunicação. Dizer a todos que essa reunião, secretário Cleves, está sendo transmitida para toda Santa Catarina. Declaro aberta a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista de Santa Catarina, que é composta pelos seguintes deputados, novamente, deputado Napoleão Bernardes, que justificou a sua ausência, deputado Tiago Zilli, que está presente, deputado Maurício Peixe, que está presente também, deputado Altair Silva, deputado Lucas Neves, que também justificou a sua ausência, deputado Fabiano da Luz, obrigado Fabiano da Luz, e deputado Marcos Vieira, que faz parte, além dos demais deputados que eu vejo aqui, Emerson, e nosso Oscar, lá de Pouso Redondo, bem como também Mário Mota, e o nosso grande deputado de Altair Silva já, né, exatamente, então, Altair Silva também faz parte da Frente Parlamentar, desculpa. E o Atídio, né, um grande amigo, comerciante, representante, um fabricante de malhas em toda Santa Catarina. Esse importante fórum terá como objetivo ouvir as entidades representantes do varejo catarinense, empresários e a sociedade catarinense. Queremos aqui discutir as principais dificuldades que o setor enfrenta atualmente, Luciano. E internamente, aqui dentro da Assembleia, esses deputados, nós iremos acompanhar todos os projetos de lei que passam aqui pelo Parlamento Catarinense, com relação ao setor de varejo em Santa Catarina. Essa foi a finalidade da criação da Frente Parlamentar do Varejo. É hora de dar vez e voz, Luciano, a quem gera emprego e renda em Santa Catarina. Além disso, é preciso dizer que o comércio varejista é um grande arrecadador de impostos, Cleverson, para nosso Estado. Essa frente parlamentar foi proposta por mim com o apoio de diversos colegas deputados estaduais, já citados, e foi devidamente instalada no dia 18 de março, durante a solenidade de posse da diretoria da Federação Catarinense de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, FCDL, e contou com a participação do nosso governador, Jorginho Melo. Quero fazer uma saudação especial ao Eurildo, à FCDL de Santa Catarina, por meio do presidente Eurildo Júnior,
O vice-presidente José Manuel Ramos, cadê o Zeca? Obrigado, Zeca. E também a assessora Cris, pela contribuição da realização desse evento. Obrigado, Cris. Hoje estaremos abordando os seguintes pautas. O e-commerce em Santa Catarina. Existe o e-commerce no Brasil, mas nós vamos, André, discutir o e-commerce em especial aqui em Santa Catarina. Equiparação do Simples estadual com o Simples nacional. Eu dava uma entrevista agora na abertura, o limite em Santa Catarina, a secretária, é 3,5 milhões, aproximadamente, e no nacional é 4,8 milhões a pequenas e micros empresas. E a fiscalização do pagamento dos impostos estaduais que devem ser pagos por todos aqueles que fazem parte do comércio varejista. É o que nós fizemos aqui. Todos os presidentes de CDLs, os empresários, nós pagamos o imposto integral do que a gente vende. E a gente quer fiscalizar que todo mundo pague o imposto. Para abrir o evento, a gente convida o André, que é o diretor-presidente da rede Lojas Renner, representante. Eu gostaria que o amigo fizesse uso da palavra, conforme o protocolo. Logo depois, na sequência, ouviremos as entidades, os demais empresários, e depois o secretário passando a palavra livre a cada um dos deputados por um determinado período. Obrigado. Vejo aqui também a presença do nosso deputado Carlos Humberto, que representa Balneário Camboriú, litoral do catarinense. Não, tá bom. Boa tarde a todos. Eu quero só pedir, o André, um minutinho. O secretário está pedindo para que entidades também falem primeiro, antes do secretário. Também eu vou pedir desculpa a todos. O representante do Instituto para Desenvolvimento de Varejo, IDV, e das lojas Renner. Já citei o seu nome. O senhor proprietário da empresa Avan, Luciano, um grande empresário, você dá orgulho para nós catarinenses, representando esse nome em todo o Brasil. Obrigado pela presença. Uma pessoa que eu tenho conversado muito com ele a respeito dos assuntos que vamos discutir aqui. Obrigado, Luciano, pela presença. Excelentíssimo senhor secretário de Estado, desculpa, Cleverson, não ter citado o seu nome, Cleverson, que é o nosso grande secretário da Fazenda. O senhor presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, FCDL, o Nildo, já havia citado, mas o protocolo passou para mim citar novamente. Senhor diretor de Relações de Defesa ao Consumidor do Procon, o italiano fala Procon, Alisson Luiz, que está presente, tive a oportunidade de recebê-lo no gabinete há poucos dias, e, para finalizar, o presidente da Federação do Comércio de Bens, secretários, também meu amigo de Santa Catarina, FEComércio, Hélio Dagnoni. Temos mais excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado, Massoco. Cadê o Massoco? Nosso líder do governo, faz um grande trabalho aí. Obrigado a todos, enfim. A palavra está com o representante da rede de lojas Renner. Muito boa tarde a todos. Em nome do deputado Berlanda, eu saúdo a todos os demais deputados e autoridades aqui presentes. Agradeço o convite. Estou falando aqui em nome do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, que é um instituto com sede em São Paulo, com 76 empresas associadas, as maiores empresas do comércio varejista do Brasil. Não vou listá-las aqui, mas convido a fazerem a busca do nosso site para verem quais são as empresas associadas. Indo direto ao tema, em prol do tempo, trago alguma contextualização inicial do tema no que se refere ao comércio realizado através dessas plataformas internacionais, as quais algumas delas estão listadas ali abaixo. Só em 2022, segundo dados estimados a partir de dados oficiais da própria Receita Federal, a omissão de tributos por parte dessas plataformas é estimada em mais de 60 bilhões no ano de 2022.
Isso nas operações de comércio cross-border, ou seja, o comércio transfronteiriço, que cresceu muito após o início da pandemia. Não estamos falando aqui das operações nacionais, internas, tá? As quais que, eventualmente, possam aumentar esse número. Aqui um exemplo que a gente traz para ilustrar a operação, né? Uma compra realizada numa dessas plataformas no valor de R$ 389,21, ou seja, $71, ela acaba chegando com uma declaração de alfândega, deixa eu tentar aqui embaixo, no valor declarado de $41, ou seja, a compra foi de $389, o valor que chegou declarado, $41. Nos termos de uso da plataforma, o próprio adquirente, o cliente, ele concorda em que as informações aduaneiras sejam alteradas para eventualmente facilitar os processos de desembaraço. Temos aqui ainda um problema no recolhimento de IOF, o qual é recolhido como se fosse uma operação de câmbio, com uma alíquota de 0,38, ao passo que, se tratando de uma compra internacional, deveria estar sendo tributado com 6,38 de IOF. E temos mais uma questão. O valor declarado para fechamento, o valor comercial declarado para fechamento de câmbio, 369, sendo que o valor da compra foi 371, não estou conseguindo ver, 389 e $71, né? O remetente da mercadoria aqui é alguém que se repete em várias compras aqui, o chamado Tong Fang, né? E não o efetivo remetente, ou seja, a indústria que produziu e que fez a venda, né? Chega no país com uma embalagem descaracterizada, um saco preto, com essa declaração de alfândega, como eu já dito aqui, com valor declarado de $41, né? E o pedido segue em transporte pelos correios aqui, de entrega na casa dos consumidores no Brasil. Só para ilustrar o tamanho desse tipo de operação aqui, em termos de volume de pacote, né? A gente está falando em 2022 de 177 milhões de pacotes. Tá? Vou passar mais um aqui. Em termos de valor, tá? O valor de operação, tá? Ou melhor, aqui a gente está falando de valor de operação, estamos falando em 2022 de 67 bilhões em operações de comércio transfronteiriço, ou seja, o cross-border, tá? E a gente estimando isso em perda de arrecadação para o Brasil, ou seja, os 67 bilhões gerariam em imposto de importação, a alíquota que deveria ser calculada com 60%, 40 bilhões no ano de 2022. Em termos de ICMS, a gente pode estimar algo em torno de 24 bilhões de omissão de receita no ano de 2022, né? E aqui a gente ilustra os demais impostos, né? Mas falando só do imposto federal, que existe previsão para cobrança numa alíquota de 60%, e mais uma alíquota média de ICMS, que deveria ser 18%, somando os dois, a gente chega aqui a pelo menos 60 bilhões de omissão de receita em 2022, né? E a gente lembra aí que os estados e a União estão numa sequente busca por receita, que tem uma receita que deveria, né, ter sido explorada. Mas não para por aí, não para porque a gente também tem operações nacionais com essas plataformas, ou seja, quando o vendedor, o seller, né, a indústria, a suposta indústria, está localizado no Brasil, o modus operandi não é diferente. Tá? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui. Um exemplo de uma compra de 7 sellers diferentes, no valor de R$ 184. Quando chega a embalagem, por fora da embalagem, chega somente a declaração de conteúdo de uma das compras só, no valor de 30... Desculpa que eu não estou enxergando. R$ 38,90. E quando abre o pacote, tem sim as 7 operações, aí uma de cada seller, né? Dentro de um pacote por fora com R$ 38,90. Qual que é o problema? Esse pacote da declaração de conteúdo, ele tem uma frase dizendo que o seller, por não exercer o comércio com habitualidade,
não está obrigado a recolher o ICMS. Só que daí a gente vai procurar pelo CNPJ do seller, ele tem inclusive uma loja física, está inscrito no CNPJ, tem inscrição estadual, então, evidentemente, deveria estar sujeito aos mesmos termos que nós também estamos, que as demais indústrias localizadas no Brasil também estão, né? E aí, não para por aqui, a gente tem, além da evasão tributária, aduaneira, tem outros aspectos que também devem ser explorados aqui, tais como violações à propriedade intelectual, a gente tem produtos piratas sendo comercializados por meio dessas plataformas, direitos autorais, da mesma forma, direito do consumidor, muitas vezes não existe suporte ao consumidor para atendimento, né? Violações ao sistema financeiro, o exemplo do IOF, que é recolhido com uma alíquota menor, violações aos órgãos reguladores, né, tais como Anvisa, como Inmetro, existem brinquedos sendo comercializados ali sem a devida certificação de Inmetro, existem medicamentos sendo comercializados sem devida regularização por parte da Anvisa. Temos nas redes sociais também, inclusive, exemplos de como fazer, como agir para conseguir fugir da tributação, né? Ou seja, como nos parece, inclusive, uma incitação à ilicitude, né? Infrações de ordem concorrencial, ou seja, temos violações à livre concorrência, né, claras aqui, uma prática comercial desleal. E, por fim, né, existem, inclusive, subsídios por parte do governo, né, da origem desses produtos, que podem ser considerados, inclusive, prática de dumping. Tá? Mas aqui, só para ilustrar. Tá? Aqui, diversas notícias que a gente pode acompanhar, né? Chile, Colômbia e outros países da América do Sul já baniram as operações de alguma dessas plataformas. Temos aqui Índia também, temos aqui Espanha, temos França. Tá? Aqui uma outra plataforma, da mesma forma, já está sob fiscalização nos Estados Unidos, teve o seu site banido da Índia, está sob investigação na África do Sul e assim por diante, né? E aí temos uma notícia aqui que nos surpreende, né, que é o investimento que foi declarado aqui a partir de uma delas, né, de 75 milhões de reais em 4 anos, uma geração de aproximadamente 100 mil empregos indiretos, né? Também nesse mesmo período de tempo, se a gente for comparar com o investimento somente feito por algumas das empresas de comércio varejista que têm atuação no Estado, aqui a gente está falando só nos últimos 3 de mais de 8 bi, né? Então, esses 750 milhões são significativos, obviamente que todo mundo quer emprego e arrecadação, né? Mas assim, não dá para esquecer também as empresas que aqui já estão há muito tempo, como bem dito pelo nosso deputado Berlanda, gerando empregos e arrecadação. Aqui, por fim, né, uma estimativa aqui somente das que são listadas em bolsa, né, geram mais de 120 mil empregos diretos. Se a gente for projetar isso para empregos indiretos, isso aqui, no mínimo, é 480 milhões, tá? Ou 480 mil empregos, tá? Para mais, né? Se fizermos 5 para 1, mais ainda, tá? E aí, o que a gente recomenda aqui, né, ou sugere? Que se possa fazer com que a exigência desses tributos, seja o imposto de importação de 60%, seja o ICMS, sejam exigidos no momento da compra. Por que isso? Porque existem plataformas internacionais que já o fazem. Tá? Não vou citar nomes, mas existem plataformas que você vai concluir a compra, ele já te diz o montante estimado, cobra de você o montante estimado de impostos e faz o recolhimento em seu nome. Tá? E uma fiscalização rigorosa aqui, né? Tanto nos portos, nas entradas dos estados, inclusive, se não me falha a memória aqui, quando a gente trata de produtos falsificados, pirataria, quando vem de outros países e entra no Brasil, inclusive tem casos em que a pessoa sofre uma penalidade, sabe, contrabando, descaminho, inclusive o meio de transporte é apreendido, tem uma pena de perdimento prevista na legislação. Quando chega um avião com essas mercadorias aí, a fiscalização também deveria ser realizada de uma forma isonômica, né? E que se enforcem as obrigações acessórias, né? Façam com que essas empresas tenham que prestar informações do volume de compra, né, e das importações, sejam sujeitas a
a declaração simplificada de operação, seja controlado o IOF, seja imputado a essas empresas a responsabilidade pelo recolhimento efetiva, né? E outras medidas aqui, não vamos entrar no tecniquez aqui, mas que podem ser adotadas e devem ser adotadas para que a concorrência no nosso país seja considerada leal, né? É isso que a gente pede, é somente isso que a gente pede, né? E nesses termos aqui, encerro a minha fala e passo para o Luciano aqui me complementar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, André. Eu ainda quero cumprimentar o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão, Fernando Mandi. Obrigado pela presença. Cumprimento também o Bruno, que é o jurídico da FEComércio, Rosseto, e quero lhe agradecer também pelo apoio dado aqui ao gabinete, bem como o evento também. Chamamos agora, na sequência, Luciano Davan, para que faça uso da palavra. Luciano, eu, como presidente aqui dessa sessão, eu tenho que pedir que a gente fosse o mais breve possível, até porque eu gostaria também de ouvir os deputados depois da sequência. Primeiramente, queria parabenizar a FEComércio. Eu acho que são poucas federações que representam uma categoria no país hoje. Não estou vendo aqui a Fiesc, por exemplo, né, que deveria estar defendendo os empresários da indústria têxtil, que é a maior do país. Santa Catarina, hoje, representa o têxtil do Brasil. Não estou vendo a Fiesc aqui, mas eu vejo a Federação do Comércio, que veio à frente debater esse assunto tão importante. Nós não estamos aqui querendo reserva de mercado. Eu sempre acreditei na liberdade. Quem faz melhor merece vender mais. Mas o que nós temos vendo aí nos últimos anos é uma omissão do governo federal, do governo estadual, com o que está acontecendo no nosso país. Ano passado, estive em Brasília mostrando tudo isso para o governo, mostrei isso para o presidente dos Correios, mostrei para ele um quadro que tinha 1 metro por 1,5 metro, que foi pago na época $50, foi entregue na casa do cliente com um brinquedinho acoplado no quadro e declararam $1. O brinquedo, $1. Primeiro, que brinquedo não poderia entrar no Brasil sem metro, né? E segundo, que eles cobraram, o Correio cobrou o frete do brinquedinho e esqueceu o quadro. E nós tentamos devolver o quadro para a China, custava R$500 para devolver. Ou seja, o Correio se transformou no entregador de muamba. E ficando feliz da vida que estava faturando, 2 bilhões, enquanto que o Brasil perde 100 milhões. Perde emprego. A indústria catarinense têxtil vai desaparecer. O comércio vai desaparecer, o serviço vai desaparecer. Então, eu fico feliz que essa comissão foi montada, principalmente por fazer o seu presidente alguém que conhece o varejo. Eu sempre falo para os meus compradores e os meus colaboradores, se nós compramos esses copos do mesmo lugar, o custo é o mesmo. Como é que um tem que vender por 1 e outro tem que vender por 10 centavos? É imposto. O que eu peço ao secretário da Fazenda do nosso Estado e ao governo federal, que tirem das nossas costas também o imposto. Que nós, André, que ninguém mais precisa pagar imposto, que nós também podemos dar 50% de desconto nas nossas mercadorias. Não é isso tão simples assim? Que nós passamos a vender e entregar para os nossos clientes, até a domicílio, produtos com declaração de conteúdo. Hoje, mais de 50% do que se entrega nas casas, muitas pessoas compram produtos aqui, recebem um produto com uma declaração de conteúdo. Não tem nota fiscal. Está perdendo o município, retorno sobre ICMS, está perdendo o Estado, ICMS, está perdendo o governo federal, PIS, CONFINS, Imposto de Renda, todos os tributos. Para onde nós estamos indo? Nós vamos voltar a plantar mandioca no país, porque vai acabar a nossa indústria, acabar o nosso comércio, o serviço. Então, secretário,
nós não podemos deixar a porteira aberta só para alguns. Se a porteira aberta para alguns, que deixem para todos, que nós vamos ser muito competitivos. O que eu vejo muito, até de brasileiros, dizendo, pô, tem que entrar esse pessoal para mostrar como as empresas brasileiras precisam trabalhar, como é que essas empresas brasileiras precisam vender mais barato. Nós vamos vender 50% mais barato se nós não precisar pagar imposto como eles também. Não é isso? Então, gostaria que pensassem no futuro da indústria catarinense, no futuro do nosso Estado, do nosso país, fazendo que todos tenham isonomia. Nós queremos igualdade. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Luciano. Quero só registrar a presença da Fiesc também, através do Luiz, que é o representante aqui do Parlamento Catarinense, que faz o trabalho da Fiesc aqui dentro. Obrigado pela presença, Luiz. Passamos rapidamente a palavra ao Hélio Dagnoni, presidente da FEComércio. Hélio, é contigo. 2 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Nilson Berlanda. Com uma oportunidade dessa, eu não posso desperdiçar só 2 minutos. Eu tenho que aproveitar mais um público tão seleto desse aqui, né? Então, quero cumprimentar também o Sivert, que é o nosso secretário da Fazenda, o Luciano, o André, e, através do meu querido vice-prefeito da cidade maravilhosa de Balneário Camboriú, Carlos Humberto, os demais deputados, principalmente os nossos empresários, né? Talvez falaram aí que é a maior indústria hoje em Santa Catarina, mas através do comércio hoje é onde que mais gera emprego e renda é o comércio. Ninguém tira desse momento. O comércio catarinense vem enfrentando desafios que não são novidades para ninguém nesta sala. Temos sustentado nossos negócios a despeito de uma pandemia, uma guerra e aos ciclos de crise próprias da nossa economia. É uma coisa que se caracteriza em crises econômicas e chamada destruição criativa, que promove novos arranjos produtivos para que os mais otimistas como nós, Luciano, possibilita o surgimento de negócios e tecnologias, né, das formas de mais conveniência. Essa é uma dinâmica da economia mundial, meus amigos. O Brasil e o nosso estado de Santa Catarina não são diferentes, mas talvez nos chamam a atenção e o sentido que tomamos um novo ciclo que abre uma chamada Big Techs. Novas modalidades de compra e reestruturação da cadeia produtiva catarinense, submetida aos gigantes da e-commerce, que sejam os internacionais. Né? Se é verdade e devemos nos adaptar a essas novas ferramentas e os impactos que elas trouxeram às nossas vidas, dos negócios catarinenses, nos chamam muito a atenção, provavelmente, e enche esta sala na tarde de hoje na preocupação dos nossos impostos. Até salientando aqui, alguém de vocês já deve ter importado ou ganho um presente, que esse presente parou na Receita Federal em Curitiba. Aí manda uma cartinha para vocês pagar um imposto de retenção de importação. Alguém já deve ter recebido isso, certo? Cleverson, essa mercadoria nós pagamos o imposto de renda, mas ela entra aqui no Estado e não tem ICM. Mais uma coisinha para nós pensarmos nisso. Acho que podemos estar aliados nisso aí, junto com a Receita Federal, certo? Isso aí, eu já recebi, tempos atrás, uma máquina fotográfica, paguei, e o imposto de ICMS não vem para cá, certo? Então, este tema é um dos principais dessa gestão da FEComércio, se não o principal, em razão de nos reunirmos com o secretário Cleverson, que já no seu primeiro mês de trabalho à frente da Fazenda Estadual, pedimos que olhasse com especial atenção para este tema de marketplaces, pois podemos estabelecer uma linha direta com a Fazenda e tratar dos problemas que vários de vocês empresários que aqui estão vinham nos trazendo. Cleverson nos atendeu com uma simplicidade muito exemplar, como é um empresário, pedindo vistas, levamos documentos, meu amigo Marcelo Gebaerd trouxe documentos,
meu vice-presidente, que hoje é o presidente do SEBRAE, o Renato Campos Carvalho, também trouxe lá do Sul. O Cleverson nos atendeu maravilhosamente e deu onde esse encaminhamento, que hoje, inclusive, estamos aqui com o deputado Berlanda, fazendo essas ações todas. Oficializamos a solicitação de um grupo de trabalho na Fazenda para tratar deste tema. O secretário, muito diligente, prontamente atendeu, reunindo um grupo de técnicos fazendários bastante experientes para tratar do tema. Esse grupo tem trabalhado e chamou a FEComércio para uma primeira reunião, onde pudemos tratar abertamente e francamente deste tema. Estamos trabalhando, meus amigos, e creio que essa reunião na tarde de hoje seja mais um momento importante para que deixamos de consolidado o desafio e que todos sejamos empresários, né, e o poder público, onde lidar com essa realidade, porque afeta todas as categorias, é uma ramificação muito grande. Deixamos de gerar impostos, renda para o governo, onde que toda a vida, quando o governo precisa de dinheiro, fala-se em aumento de tributo. Como diz o Luciano, nós não estamos aqui para proibir ninguém. Façam a parte como nós também fizemos, nós pagamos impostos, né? Como, por exemplo, ali, como citou o nosso empresário da Renner, os caras têm mais de 100 mil empregos indiretos. Vão gerar. Eu não sou um grande empresário, mas estou na frente da FEComércio, Sesc Senac, onde nós temos 5.800 funcionários, todos CLT. É um prazer dizer isso para vocês. Diretos. A administração, ela é redondinha, está lá para todo mundo ver que nós temos reuniões de diretoria, tudo. E os caras vêm para fazer indireto, né? Deve ser o aumento dos serviços, né? Então, nosso corredor logístico é uma vantagem competitiva de Santa Catarina, arquitetada brilhantemente também pelo nosso secretário Cleverson, que na sua outra passagem pelo governo, juntamente com as boas cabeças naquele momento, com Luiz Henrique da Silveira, né? Não podemos deixar que nossas vantagens se tornem umas desvantagens aos comerciantes estabelecidos, pagadores de impostos, contribuintes em detrimento de operações que muitas vezes, à luz do dia, ocorrem às margens da legalidade, uma verdadeira concorrência desleal com os nossos empresários. Não podemos mais conviver com produtos comprados a R$8.000, não é só aquele de 165. Provo para você que o cara mandou a nota com 800. Foi um conhecido nosso, comprou um colchão no site, R$8.000, falou para a família, o pai comprou o colchão todo, foi a filha lá para ver o colchão, aí o genro, muito sacaneador, né? Ô, meu sogro, o senhor com essa idade vem comprar um colchão que toca música, vibra, faz massagem, não sei o quê. Aí chegou lá, a filha, né, realmente o pai comprou, ele disse, duvido, me dá a nota aí. O cara pegou a nota, olhou, ô, meu sogro, o senhor veio enganar nós, R$800. Era a nota de um colchão de 8.000. Aí, por infelicidade, talvez, da plataforma, o genro é advogado, pegou a nota fiscal e fez uma solicitação para a plataforma. Em detrimento do meu sogro ter comprado um colchão por R$8.000, sabemos que ele fez um depósito errôneo, a nota fiscal veio de 800, nós estamos pedindo encarecidamente que nos devolvam R$7.200 pelo pagamento indevido. Vocês sabem qual foi a resposta da plataforma, Luciano? Já tomamos tais providências, pois o erro do nosso funcionário em digitar a nota fiscal, ele foi já advertido e concluímos que a venda tenha sido perfeita. A resposta da plataforma, não vamos citar nome, né? Então, quais posições estão sendo tomadas pelo governo do Estado junto ao CONFAS, no sentido de aprimorar as ferramentas e a arrecadação das mercadorias adquiridas via plataformas digitais? Quais os parâmetros estamos debatidos com a vinda da Shein ao nosso Estado, como noticiada no último final de semana? Como está o Estado fiscalizando as mercadorias que chegam todos os dias no nosso Estado, vendido por essas grandes plataformas? Os veículos, muitas vezes caracterizados, são devidamente abordados e as mercadorias fiscalizadas. Faço um desafio aos deputados. Não quero dinheiro. Quero que me deem uma proposta para mim ser o fiscal de estrada, que antigamente nós tínhamos fiscal de estrada, né? Tinha. Não me dão um salário, não. Me dão uma comissão, eu vou contratar 20 pessoas para nós fiscalizarmos a estrada do que nós for fiscalizar.
O Antídio é meio italiano, igual eu, às vezes a gente fala mais do que... Gosto muito dele, por não ter uma amizade com ele, mas sempre o admirei. Então, Luciano, se nós pegarmos um carro e ir lá no Paraguai, comprar umas varas de molinete para a gente pescar, trazer os vinhos, o uísque, os perfumes, tudo, quando nós chegar ali em Medianeira, nós paramos para fiscalizar. O que vai acontecer conosco? Nós vamos ser taxados como contrabandistas. Muito bom. E nós vamos ficar com o carro preso, gente. O carro não vem, não. Nós vamos ser taxados com tudo. Eu faço um desafio de vocês pegar esses carros caracterizados, vamos parar, espalhar mercadoria no chão e vamos dar uma olhadinha quanto é que tem de dinheiro ali dentro desse carro. Essas empresas que estão fazendo transportes, como às vezes acontece, que pegam um caminhão transportando vinho da Argentina, que parou lá porque o cara só podia trazer 16 garrafas, o cara está trazendo 100, para o caminhão, o coitado perde o caminhão por ter feito um frete a mais, algo a mais, para ganhar a mais. Mas não. Nós temos carros caracterizados, e digo uma empresa que é nossa, totalmente brasileira, as outras não vão falar, os Correios. Estão entregando tudo mercadoria contrabandeada. Todas. Por que é que não apreendemos esses carros? Cleverson, digo para você e os deputados, se quiser dar o cargo para mim, eu deixo o governo do Estado em 6 meses com bastante dinheiro no cofre pelas multas. E nós vamos ter que arrumar um pátio bom para prender esses carros tudo, porque precisa bastante, né? Então, de que forma estão fiscalizando? Nós precisamos saber disso. É fundamental o tratamento tributário diferenciado, o famoso TTD, que eles sejam publicados com a devida transparência por parte do Estado. Porque se você, todo mundo que estão aqui na Câmara, deputado, me favorecer, a minha empresa, eu tenho que estar aprovado, tenho tudo. E tem um negócio que está meio por trás das cortinas, né, que eles dão TTD para um, TTD para o outro, não sei o quê, e nós não sabemos quem são os empresários que têm TTD em Santa Catarina. Acho que precisa uma coisa chamada transparência. Aí a gente começa a falar do empresário, que é isso que nós estamos lutando sempre. Enfim, nobres deputados, os amigos empresários que aqui estão, nosso pedido na tarde de hoje não poderia ser outro a não ser a concorrência leal em nossas operações comerciais, seja no varejo físico, seja no eletrônico, e que possamos conviver saudamente, pagando devidamente nossos tributos, competindo sob a condição de igualdade e contribuindo com o fortalecimento do nosso Estado, da nossa economia e dos nossos negócios. Eu, cada vez que eu vou na CNC, que eu tenho uma reunião, às vezes eu quero pedir um negócio lá, eles dizem, Santa Catarina não precisa, é um estado diferenciado. Então, nós precisamos trabalhar diferenciado nessa legalidade, nessa transparência que nós temos que mostrar. Era isso que eu queria deixar bem aos senhores, de que forma que está sendo tratado isso, até porque eu vejo também, Luciano, você, a Renner, tanto Berlanda, né, que tem lojas grandes, como montaram aqui um CD, e a gente não está falando de um par de meia, nós não estamos falando de um botão, é de uma televisão, é de uma geladeira. Eu garanto para vocês, nós vamos fazer um pedido de uma geladeira aqui agora, ou de uma televisão, amanhã de manhã eles estão entregando lá em casa com a nota fiscal lá de Campinas, lá de outro lugar. Eu sei que ele tem direito de ter uma nota, de trazer a mercadoria dele de qualquer lugar do Brasil, deixar aqui no CD, ele vender aqui na plataforma, me entrega daqui da plataforma e tira a nota de lá. Aí parece que eles têm um tributo diferenciado, é isso? Isso. TTD. Eu vou pedir não é TTD, ele paga daí uma diferença que ele tem ali do Estado. Lá ele paga 4% de FAO. De FAO. Só que às vezes a mercadoria custa esse R$8.000 e vem por 800, né? Estamos perdendo muito dinheiro. Luciano, quem sabe você pega e faz o teu centro de distribuição no Brasil todo e fatura a nota fiscal só aqui em Santa Catarina, daí a gente dá uma vibrada. Por favor. Hélio, eu só estou pensando também em não fazer mais loja e comprar avião 747. Ir para a China, vender e fazer a entrega aqui diretamente no correio. Eu vendo sem nota fiscal e posso vender muito mais barato do que eu vendo fazendo loja e empregando brasileiros. Muito bem, gente. Eu gostaria de permitir um tempo maior, mas infelizmente a gente está limitado já aqui. Já terminei, já fechei a pastinha. Muito Obrigado. obrigado. Parabéns, Hélio. Parabéns. Muito obrigado a vocês.
Parabéns. É dessa forma que nós estamos lidando e defendendo o empresário. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Hélio Dagnoni. O próximo a fazer uso da palavra é o presidente da FCDL, o Nildo Dal Bosco Júnior. Por favor, Anildo. Mas antes eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Agrolândia e diretor do 23º Distrito da FCDL, Oséias Zilzi. Obrigado pela presença, bem como também o senhor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Laurentino, João Zanis. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o deputado Nilson Berlanda e dizer e agradecer em nome do Movimento Lojista de Santa Catarina pelo lançamento da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista no 4º encontro de presidentes de CDLs de Santa Catarina no último dia 18 de março de 2023. Também quero cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes, empresário Luciano, representante da loja Renner, André, meu amigo Hélio da FEComércio, secretário de Estado Cleverson, e o do PROCON aqui presente. Também uma saudação especial a todos os presidentes de CDLs que se deslocaram de suas cidades para vir aqui prestigiar esta primeira reunião da Frente Parlamentar do Comércio Varejista. Dizer que somos a federação das 209 CDLs e representamos 43 mil empresas associadas. A FCDL monitora a edição da medida provisória do projeto de lei número 2339 de 2022, que estabelece as normas de pessoas físicas e jurídicas na venda de mercadorias estrangeiras por meio de sites e demais meios eletrônicos, quando se trata de remessa postal internacional. Dizer que não somos contras a esta plataforma. O que defendemos são tarifas justas e justiça tributária. Defendemos medidas que não afetam o varejo tradicional. O varejo tradicional das lojas físicas, que é um grande gerador de empregos em todo o nosso país. Mas, por outro lado, é preciso e é necessário elevar o nível de consciência das pessoas, porque é nas cidades que tudo acontece. É o varejo que apoia as ações numa pequena cidade. É o varejo que está presente, que está forte e estabelecido no seu dia a dia, dando apoio às pessoas, gerando renda, riqueza e oportunidade para todos. Para finalizar e contemplar e corroborar com a apresentação do André, acredito que o documento fiscal, diferente da operação financeira, é um grande problema que tem que ser sanado. Porque aí é que está a nossa diferença, naquilo que o cartão de crédito realmente é pago pelo cartão de crédito e naquilo que é emitido o documento fiscal. Aí nós vamos estar corrigindo um grande valor e certamente recolheremos a diferença em impostos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nildo Dal Bosco. O senhor Reuter, que representa a defesa do consumidor. Por gentileza, presidente. Pode fazer uso da palavra? Pode usar a tribuna? Presidente Nilson Berlanda, presidente da Frente Parlamentar do Comércio Varejista, em seu nome, os membros dessa frente. Deputado Massoco, líder do nosso governo, em seu nome, a todos os deputados da base do governo, e o nosso deputado Mário Mota, que está aqui de bengala firme e forte, todos os demais deputados desta prestigiosa Casa de Leis. O que o PROCON tem a ver com a reunião dos senhores e das senhoras? Tudo. Eu estou aqui para defender a ponta.
que geralmente pode ser o próprio comerciante. Vocês estão falando sobre o e-commerce. Eu preciso defender e proteger os interesses do e-consumer. O e-consumer precisa ser resguardado. E quando a gente protege o consumidor digital, a gente está falando no fortalecimento de todos os segmentos de Santa Catarina que lidam com essas plataformas. Pois bem, uma provocação quando eu estava chegando do Luciano Hang, falou, olha, a gente precisa dar um jeito, porque tem mercadoria aí que vem, e a nota fiscal, que falou o nosso dileto amigo aí da FEComércio, o Dallagnol, vem a nota fiscal aqui o teu caso do vinho, o Berlanda falou, caríssimo o vinho, veio uma nota fiscal de R$8, um valor insignificante. Quero dizer para vocês o seguinte, questão do correio. Quero dizer que o correio pode ser enquadrado no artigo 14 do Código do Consumidor, independente da culpa. Deixa ele gastar com dinheiro na justiça, ele e as outras. Então, o intermediário do serviço, e os senhores sabem disso, eles respondem. Respondem, independentemente da culpa, o PROCON tem ferramentas para isso. O nosso PROCON, o valoroso PROCON de Santa Catarina, ele, dentro das suas ferramentas, a gente vai a par e passo. Então, de forma bem breve, eu falei com o presidente Berlanda que a nossa diretoria, que é ligada à Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço, falei hoje com o secretário Silvio, secretário Kleberson, falei hoje com o secretário Silvio, ele gostou da ideia que eu levei. Nós vamos falaram em grupo de trabalho. Quanto mais grupo de trabalho para a gente começar a dar ideias para este governo, melhor. Tem muitas ideias. Primeiro ano são das ideias, de escutar mais, de participar, sim, de eventos como esse, escutar a sociedade. No segundo ano é botar para funcionar aquelas ideias que a gente consegue. No terceiro, as mais complexas. E no quarto, entregar um Estado muito melhor do que a gente recebeu. É essa a diretiva do governador Jorginho, para que a gente, em cada pasta, em cada diretoria, em cada gerência, a gente cuide das pessoas. E, cuidando das pessoas, nós estamos cuidando do consumidor. Nós vamos fazer um grupo de trabalho, e eu vou tomar a liberdade de, através da secretaria, convidar a Secretaria da Fazenda para fazer parte, através da Secretaria de Indústria e Comércio, convidar a Secretaria de Estado da Saúde, através da Secretaria de Segurança Pública, convidar a Polícia Civil, para nós fazermos um grupo de trabalho para a criação de um selo do e-consumer. É uma coisa modesta, mas pelo menos está lá. Tem um selo de garantia do consumidor, periodicamente é avaliado, e está lá. O consumidor sabe que a empresa X, que o comerciante Y tem este selo, é um selo seguro. E aquelas que quiserem se habilitar ao selo, aí vão ter as regras. Os senhores podem já se cadastrar, segundo o Guilherme, que é o responsável do Proconsumidor, pode se cadastrar já na plataforma nacional da Senacom para terem algumas questões de conformidade com os PROCONs. Antes nós tínhamos essa prerrogativa, foi nos tirado. Então agora precisa se habilitar lá para ter essa questão. Mas nós queremos ter ferramentas simples e objetivas. Por quê? Porque nós podemos fazer operações conjuntas. Eu não vejo problema nenhum com a Polícia Civil, que tem crimes aí que vocês falaram, com a Fazenda e Código de Defesa do Consumidor. E eu vou dar mais uma, Luciano. A DIV, Vigilância Sanitária. Então, é esta a proposta que nós vamos lançar. Nós vamos nos aproximar um pouco mais da frente parlamentar, desta frente, e aqui está surgindo, e eu peço um apelo aos senhores deputados, que a gente fortaleça e crie definitivamente a proposta do deputado Napoleão Bernardes, que é a Frente Parlamentar do Consumidor, do Contribuinte, e uma proposta que o PROCON
levou para o deputado Napoleão dos usuários de serviços públicos. Então, estamos à disposição, sempre parceiros em proteção e defesa do consumidor, quer seja a loja física, quer seja na plataforma virtual. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Eu vou pedir permissão aos deputados, vamos passar a palavra ao nosso secretário da Fazenda agora e logo na sequência aí cada deputado fará uso da palavra. Boa tarde a todos os senhores, uma alegria enorme poder estar aqui com vocês nesse evento tão representativo, né? Quero cumprimentar aqui o deputado Nilson Berlanda, presidente aqui da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, em seu nome cumprimentar todos os membros participantes, dizer que é uma alegria enorme poder mais uma vez estar aqui com vocês, né? Em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora, igualmente eu quero cumprimentar todos os senhores, né, empresários que colocam todos os dias, né, o seu capital a bem, enfim, e arriscam o seu capital para a produção de emprego, de renda aqui no nosso estado de Santa Catarina, né? Enfim, vocês são guerreiros e merecem toda a nossa consideração. Tamanha a importância que o governador fez questão de que o secretário da Fazenda estivesse aqui com vocês para poder escutar, para poder compreender e para que juntos nós possamos cumprir com novas diligências. Liderados pelo governador, pessoal, todos nós do governo, e aqui estamos o Dilson, que é o nosso diretor de administração tributária, o Sérgio Pinetti, que é o nosso gerente de fiscalização, o Júlio também, que trabalha junto comigo, né? Nós temos uma lógica de entregar todos os dias cada vez mais trabalho, dedicação, né? Retidão na condução dos negócios do Estado, mas, acima de tudo, lealdade e transparência com a sociedade. Eu acho que isso é fundamental. O governador Jorginho Melo, pessoal, ele não pensa apenas no hoje, né? Ele está olhando e pensando o Estado pelos próximos 20 anos. Ele pensa e age como um estadista. Nós precisamos pensar diferente, fazer diferente para ter resultado diferente. Só assim as coisas vão evoluir. E para conseguir fazer isso, nós estamos muito baseados num modelo de gestão. Esse modelo de gestão ele tem 3 grandes frentes. A primeira frente é a frente de pessoas, de gente, né? As pessoas são o principal ativo de qualquer companhia, seja ela pública ou privada. As pessoas têm que estar motivadas e têm que estar bem preparadas. A segunda grande frente é tecnologia e inovação. Com tecnologia e inovação, eu racionalizo processos, eu qualifico o gasto público, eu melhoro todo o processo de discussão. E, por último, a relação com a sociedade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que dialogar. Nós não temos todas as respostas, nós não sabemos tudo, nós não sabemos, né, o que acontece no dia a dia de vocês. Né? Via de regra, nós estamos muito incrustados dentro de casa. E quão difícil é ter, né, um cliente, quão difícil é segurar o consumidor, quão difícil é isso, né? E a gente só vai ter isso dialogando e construindo pontes para que o mundo seja diferente. Na verdade, o mundo que a gente vive, pessoal, é um mundo que virou um grande quebra-cabeças, né? E esse quebra-cabeças, o ponto alto desse processo é que você tenta juntar as peças, elas não se encaixam. E o pior de tudo, quando elas se encaixam, a imagem que a gente vê parece que não faz o menor sentido. Tamanha multiplicidade de variáveis que a gente tem na nossa frente, né, para poder compor. E aí eu acho que 2 são os pontos fundamentais que a gente sempre precisa olhar. Primeiro, transformar dados em informações, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Vocês trouxeram, o André trouxe aqui, dados transformados em informações para que nós possamos enxergar esse processo. Né? Segunda coisa, saber que o futuro do trabalho dá muito trabalho. Né? Todos os dias nós precisamos fazer diferente, nós precisamos ter conscientizações diferentes, né? Habilidades diferentes, porque o mundo está se transformando. E dentro desse contexto, obviamente que a Secretaria da Fazenda quer se colocar ao lado de vocês, né? Jamais disputando, ao contrário, contribuindo, somando esforços para que a gente possa naturalmente enxergar as dificuldades, as necessidades, né? Os problemas existentes e, em conjunto, acharmos as soluções devidas. Né? Eu não tenho dúvida que o futuro do nosso país, e aqui em Santa Catarina não é diferente, passa por produtividade, por inovação, por competitividade. E aqui, né, o nosso presidente colocou de forma muito coerente, né, nós precisamos ter transparência. Né? Isso é um lema e é uma lógica do mundo público que o governador Jorginho Melo exige de nós todos. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje,
87% dos TTDs do Estado de Santa Catarina são concedidos de forma digital, sem a mão de qualquer fiscal. 95% dos parcelamentos feitos em Santa Catarina são feitos de forma digital, sem a mão de qualquer fiscal. Né? Nós já estamos ultimando um portal dos TTDs, conforme pedido aqui, até o final do ano deve estar pronto para que a gente deixe tudo transparente, não temos nada para esconder. Né? A sociedade precisa conhecer esse processo, né? Não há qualquer dificuldade em relação a isso. Né? De outro lado, obviamente que, dito pelo Luciano, eu gostei muito, Luciano, né? Liberdade, né? Quem faz melhor será vencedor. O que vocês querem é competir em igualdade de condição. Se tiver igualdade de condição, vocês vão dar um banho, porque Santa Catarina é diferente. Né? Eu costumo dizer que Santa Catarina é um estado de gente, né? Gente que gosta de gente que cuida de gente, mas mais do que isso, gente que tem pressa. E a gente precisa, obviamente, fazer as coisas funcionarem adequadamente. Né? O varejo tradicional, ele é fundamental, ele se confunde com o varejo digital, mas ele não pode prejudicar o que a gente tem de história feita aqui no nosso estado. É um assunto complexo, né? Ele é nacional, ele não é local só. Ele tem várias frentes de composição, é a Receita Federal, é a Polícia Federal, são os órgãos federais, mas também tem nós aqui, né? É a Fazenda Estadual, é o PROCON, enfim, todos os nossos órgãos. Então, com inteligência e habilidade, eu tenho certeza que a gente vai poder trabalhar esse assunto de uma forma bastante bacana. Isso já estava no nosso radar, né? Nas visitas feitas ao longo desses primeiros 4 meses do ano, a gente sempre deixou isso claro, tanto que o Dilson está pilotando um grupo de trabalho para isso. Eu acho que aqui a gente só fortalece esse processo, né? Cria aqui cada vez mais conexões para que nós possamos, em conjunto, fazer isso acontecer. E tenho certeza, e que esse é o nosso objetivo, né? Que nós possamos ser um exemplo para o país. Né? O que está acontecendo hoje aqui, Luciano, pode ser um exemplo para o país. Nós queremos dar força para vocês, fazer as coisas acontecerem. Por que não? Santa Catarina é um exemplo para tanta coisa e nós podemos aqui também. Presidente, eu queria te pedir uma gentileza. Né? O Dilson e o Sérgio prepararam, a gente não tinha noção aqui da pauta exata, né? E eu estou vendo aqui 4 temas, né? O e-commerce, a equiparação do Simples Estadual, a pirataria e a fiscalização. Mas a gente imaginou as coisas e nós preparamos aqui uma apresentação. Se vocês dessem para nós 20 minutos, a gente poderia fazer aqui para vocês, é só para vocês verem o carinho, o cuidado, a atenção que nós estamos dando a esse tema e que nós temos por todos vocês, não é, que produzem, de novo, emprego e renda a bem da sociedade de Santa Catarina. Mas é uma primeira leitura, óbvio que ela não é exaustiva, óbvio que cada um de vocês vai poder contribuir com esse processo, mas é que para a gente apenas não somente começar o nosso entendimento conjunto. Então, se o Dilson pudesse fazer aqui essa apresentação, acho que ficaria legal, ficaria bacana, e depois a gente continuar. Se vocês, obviamente, julgarem oportuno, né? Pergunta aos demais deputados. Concordo? Pode ser? Ok. Legal. O Dilson, eu vou controlar ele, chutar a canela dele aqui. Em 20 minutos ele vai fazer isso e aí depois a gente continua. Legal? Valeu. Dilson, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve. Eu vou falar sobre a tributação do e-commerce aqui em Santa Catarina. Apenas para uma questão conceitual de nivelamento de conhecimento. Quando eu falo no comércio eletrônico, eu falo em sentido amplo, eu falo de toda a operação comercial realizada por meio das plataformas digitais e lojas virtuais. Quando eu falo do e-commerce, eu estou me referindo àquela loja virtual de uma empresa ou de uma marca. E quando eu falo de marketplace, eu estou me referindo àquela plataforma digital que reúne diversos vendedores para oferecer uma gama de produtos para o consumidor final em um único local. Né? Se fizermos uma analogia entre o mundo virtual e o mundo real, o e-commerce ele seria o equivalente a uma loja física, enquanto que o marketplace seria o equivalente a um shopping center. Apenas uns dados sobre o e-commerce aqui no Brasil. Como já foi dito, o e-commerce, o comércio eletrônico no Brasil, ele cresceu muito nos últimos anos, principalmente no período da pandemia, quando as pessoas tiveram que adquirir os seus bens e serviços dentro de suas casas, por meio da internet. Né? Em 2022, segundo dados da Web Shoppers, o e-commerce no Brasil ele atingiu 262 bilhões de reais, sendo que em Santa Catarina esse volume ele chegou a 12 bilhões de reais. Esses 12 bilhões de reais de Santa Catarina se referem apenas aos dados da nota fiscal eletrônica, ou seja, não estão computados aí todas aquelas vendas que são realizadas por meio daquela declaração de conteúdo que foi mencionada aqui anteriormente. Né?
Um outro dado interessante é que 37% das vendas que ocorrem no comércio eletrônico, elas ocorrem sem o recolhimento do imposto, o que gera uma concorrência desleal com as lojas físicas, que, em sua grande maioria, recolhem o tributo em dia. Um outro ponto é que 90% dos vendedores que atuam nessas plataformas são pequenos contribuintes, muitos deles pessoas físicas, o que torna o problema de combate à sonegação uma tarefa um tanto complexa de ser resolvida. Você imagina o fisco ter que autuar dezenas de milhares de contribuintes todos os anos de autuações de pequeno valor que sequer cobrem o custo do processo administrativo. Percebam, senhores, que é um problema bastante complexo. É bem verdade que grande parte dessas pessoas físicas que vendem essas mercadorias o fazem com volume e habitualidade que caracterizam ele como um contribuinte do ICMS. E, sendo contribuinte do ICMS, recai sobre ele todos os deveres e obrigações previstos em lei, como o principal deles, o dever de recolher o imposto. Ou seja, essa solução ela precisa ser construída do combate à sonegação com inteligência, habilidade, com a participação de todos. Com a participação de todos. Ou seja, haverá ações tanto no nível dentro da Secretaria da Fazenda, como ações na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e ações no Congresso Nacional. Ou seja, um problema complexo, ele demanda umas ações complexas. Um outro dado interessante é que, em relação às remessas internacionais, que são aquelas compras realizadas na China, 37% eles são provenientes da China ou de Hong Kong, e 30% é proveniente dos Estados Unidos. Ou seja, apesar da quantidade de remessas internacionais da China ser 20% superior à dos Estados Unidos, o valor declarado nas remessas dos Estados Unidos é 2 vezes maior do que o da China, o que nos acende o alerta de que há um indício de que há um subfaturamento nessas operações de importação das remessas internacionais. Falando agora especificamente das remessas internacionais, essas remessas internacionais elas podem ser remessas postais ou remessas expressas. As postais são aquelas realizadas pelos Correios, e as expressas são realizadas por empresas particulares, como a FedEx ou a DHL e afins. O gráfico da esquerda ele mostra a quantidade de remessas postais dos Correios realizadas no período de 2018 a 2022. Percebem que em 2022 são 178 milhões de remessas postais. E o gráfico da esquerda, se nós considerarmos o valor médio de um pacote, de uma remessa daquela de $20, e $1 aí é R$ 5,50, e pegarmos a participação disso relativa a Santa Catarina e somarmos com as remessas expressas, que são as empresas de courier, nós chegamos aqui em Santa Catarina em valor declarado algo em torno de R$900 milhões. Obviamente que parte desse valor ele pode estar subfaturado, ou seja, o valor ele é bem maior do que esse, R$900 milhões por ano. Esse gráfico ele traz alguns dados do varejo de Santa Catarina. O gráfico de barras representa o faturamento das empresas e o gráfico de linha, o índice de recolhimento das empresas. O índice de recolhimento nada mais é do que o valor recolhido do ICMS dividido pelo faturamento. É preciso analisar com cuidado esse dado do varejo, porque aqui estão contemplados outros segmentos que não estão representados aqui nessa reunião, como, por exemplo, postos de gasolina, supermercados, que não são afetados ali pelo problema do comércio eletrônico, né? No gráfico da direita, o gráfico de barras, eu selecionei alguns setores que poderiam estar representados aqui, como ali os 3 primeiros, o setor de vestuário, o setor de eletrodomésticos e eletrônicos, e o terceiro ali, os setores de informática. Esses 3 setores somados, o faturamento, ele representa aproximadamente 10% do faturamento de todo o setor varejista. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo das operações relacionadas ao marketplace e apontar alguns problemas. Em seguida, na minha fala, o gerente de fiscalização ele vai apresentar as medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria da Fazenda. O primeiro modelo de operação ele está relacionado àquelas encomendas postais, que são aquelas compras da China que são entregues pelos Correios, né? Essa operação ela começa com o consumidor entrando num site de um marketplace, selecionando o produto,
Esse produto selecionado, ele faz o pagamento e essa intermediação financeira ela é realizada por meio de uma empresa com estabelecimento no Brasil, como o Ebanks, Alipay, PayPal, né? Em seguida, esse centro de distribuição ele faz a remessa da mercadoria, declarando esse valor, muitas vezes um valor inferior ao valor que efetivamente foi pago pelo comprador, né? Essa mercadoria é enviada pelos correios do país remetente e muitas vezes essa mercadoria ela passa por um outro país de procedência, como a Suécia, por exemplo, para reetiquetagem do produto, de forma a chegar na alfândega, na Receita Federal, e ela passar com mais facilidade, vamos dizer assim, sem tributação, sem verificação. Tem algum acordo no Brasil com a Suécia? Tem a questão dos acordos, né? E também, por exemplo, a inteligência da Receita Federal, quando vê mercadorias da China, ele já entra com mais frequência ali na verificação. Mas quando você tem um outro país de vamos dizer assim, entre aspas, melhor procedência, aí ele é uma forma de desviar isso aí. Faltam 10 minutos, tá? Ixi. Pois então. Essa mercadoria, ela entra por Curitiba em 99% dos casos, né? E parte dessas mercadorias ela é tributada quando o valor declarado é acima de $50 e passa isenta quando é abaixo de $50, né? E depois disso, essa mercadoria, nesse momento que é feito o recolhimento do imposto de importação lá em Curitiba, não é feito o recolhimento do ICMS. E o que poderia ser feito? Isso é uma coisa que nós vamos conversar logo em seguida. E essa mercadoria de Curitiba ela vem para o Correios de São José. E ali no Correio de São José ocorre um problema que ela se mistura com as mercadorias de outros estados, as mercadorias nacionais, no caso. Aí o recolhimento desse ICMS acaba ficando mais difícil, vamos dizer assim. Ou seja, nesse tipo de operação a gente identifica alguns problemas. Um deles é o subfaturamento da operação. Para a gente corrigir esse problema de subfaturamento, nós temos alguns caminhos. Um deles é a fiscalização ali nos Correios. Você verificar pacote por pacote e fazer o arbitramento do valor. Outro deles é a fiscalização no trânsito. Você pegar essa mercadoria no transporte da mercadoria, na circulação da mercadoria. E a terceira saída, que é a melhor de todas, é você obter as informações, cruzar as informações dos meios de pagamento, o quanto que o consumidor pagou, e cruzar essas informações com o valor declarado. E com esse cruzamento a gente consegue cobrar a diferença do imposto. Outro problema o outro problema que ocorre com isso é a falta de entrega das declarações. Ou seja, muitas empresas, muitos marketplaces ou empresas financeiras, eles entram na justiça para não ter que entregar essa declaração, que é a DIMP, que o Sérgio vai falar mais à frente. E outro problema é a questão da falta de recolhimento, que eu já falei anteriormente, né? Dos marketplaces estrangeiros, a sistemática é bastante parecida, com a diferença que não há a isenção dos $50. Ou seja, todas as mercadorias que passam ali há o recolhimento do imposto. Mas aqui continua o problema do subfaturamento, porque a empresa de correio ela não faz essa verificação. Aqui, em relação ao marketplace no Brasil, nós temos, primeiro caso, a operação padrão. Ou seja, o consumidor entra no site da empresa, seleciona o produto, a plataforma faz a intermediação financeira, né? E quando a venda é realizada, a plataforma ela notifica o vendedor de que a mercadoria foi vendida. E após essa notificação, o próprio vendedor cuida do transporte e remete essa mercadoria para o cliente. Aqui, nós temos o problema da falta de emissão de documento fiscal. Quando o vendedor, em muitos casos, ele faz essa entrega da mercadoria para o consumidor final, ocorre sem a emissão de documento fiscal. Ela circula, basicamente, ali com uma declaração de conteúdo. E na operação, no outro modelo de operação, fulfillment, é bastante parecido com o modelo anterior, mas com a diferença que o operador logístico ele emite o documento fiscal em nome do proprietário da mercadoria.
e ele cuida do transporte da mercadoria até o consumidor final, né? Aqui nós não temos grandes problemas com a emissão de documento fiscal, porque isso é uma obrigação tributária prevista que está sendo regulamentada ali no âmbito do CONFAS. Eles precisam fazer essa emissão de documento fiscal, esses operadores de logística, mas a gente pode ter o problema ali quando você tem um remetente, que é uma pessoa física que faz a circulação de mercadorias sem emissão do documento fiscal, com a mercadoria circulando como uma declaração de conteúdo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Sérgio Pinetti, que vai falar das ações. Você tem 7 minutos, tá? Terei que ser muito breve. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputado Nilson Berlanda, secretário. Vou procurar ser bastante breve e vamos lá. E procurar narrar aqui rapidamente o que nós, do fisco, da administração tributária, que tipo de providência nós vemos encaminhando nos últimos anos em relação a esse problema que está sendo discutido aqui. Nós temos atualmente um efetivo de 420 auditores fiscais para provisionar vocês quanto ao tamanho da nossa capacidade de fiscalização. E, em razão disso, a gente se vale de uma série de sistemas, de uma série de informações que são fundamentais para dar efetividade para o nosso trabalho, para dar rapidez, para dar precisão e para potencializar a nossa capacidade de fiscalização. Vou citar alguns, ali rapidamente já enunciados: a DIMP, a Declaração de Informação de Meios de Pagamento, a Declaração de Conteúdo Eletrônica, que foi criada recentemente. O que nós estamos encaminhando em termos de convênio com a empresa de Correios, a fiscalização que vem sendo exercida nos centros de triagem do Correio, a fiscalização em aeroportos, que é uma atividade nova que nós vamos passar a conduzir em breve, e um sistema que está em implantação já, que é a cerca eletrônica. Então, vamos lá, rapidamente. O que é a DIMP? Essa declaração de informações de meios de pagamento é um arquivo eletrônico cuja obrigação foi criada a partir de um convênio de 2016, o convênio 134. Ele foi detalhado por um ato COTEP em 2018, que tem um conjunto de requisitos técnicos que formata o arquivo, faz uma série de previsões. E o convênio também ele delimita quem é obrigado a prestar essa informação, né? Inicialmente, a partir da sua vigência, aquelas grandes integradoras de pagamento, as bandeiras, as empresas de cartão de crédito, foi o alvo inicial. Em seguida, em 2020, houve uma alteração muito importante que estendeu essa obrigatoriedade aos marketplaces. E esses registros eles dizem respeito a todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que recebem valores autorizados por esses intermediadores de pagamento. Tá? Então, é esse tipo de informação que nós recebemos aqui periodicamente. E eu gostaria de destacar que a informação relativa aos marketplaces, essa obrigação foi instituída em 2020 e houve um tempo para que essas empresas se adequassem os seus sistemas e passassem a entregar essa informação a partir de 2021. Então, essa é uma informação recente, ela não está madura. Essas empresas têm um volume gigantesco de informações a prestar. Então, essa informação está indo para um banco de dados e ela está sendo depurada e existe a necessidade periódica de retificações quanto a essa informação. Então, a gente está numa fase de depuração desse banco para, em seguida, começar a utilizá-lo. Em relação àquelas informações que vêm sendo prestadas anteriormente, elas são efetivamente utilizadas, ela constitui hoje a principal fonte de informações da malha cartão, que o nosso grupo GEPLAN utiliza diuturnamente para identificar diferenças entre valores de vendas e aqueles valores que foram pagos efetivamente por cartão de crédito, débito ou PIX. Então, aqui a gente diz essa questão da DIMP, como ela está formatada. Acho que eu já
Como nós vemos tratando isso? Santa Catarina tem uma tradição de ser líder na condução de diversos grupos de trabalho dentro do CONFAS. Então, nós temos 2 colegas auditores que nos representam de maneira absolutamente primorosa no GT 60, que criou essa legislação, e nós temos colegas também que nos representam no GT de Comércio Exterior, GT 54, onde está sendo formatado o convênio com a empresa de Correios e Telégrafos e que também mantém contato com as autoridades aduaneiras. Então, nesses fóruns nacionais, Santa Catarina trabalha também há muito tempo no sentido de aprimorar a legislação e no sentido de que ela seja efetivamente cobrada daqueles que têm que prestar essa informação. Aspectos em relação à prestação da informação que compõe a DIMP, né? Nós temos alguns cenários, né, de quando o marketplace opera na venda exclusivamente para terceiros. Eu comento ali que existe uma facilidade na obtenção dessa informação, e naquelas questões onde o marketplace opera na venda de mercadorias próprias, existe uma certa resistência. Tá? Existe também, infelizmente, uma resistência em relação à prestação de informações por parte de instituições financeiras, né? Muito comum hoje, a partir da implantação do PIX, o uso dessa ferramenta, desse meio de pagamento para aquisição de mercadorias no comércio eletrônico. E essa informação é gerenciada por bancos, e eles têm resistência em prestar essa informação. Nesse momento, ela está sob ajuizada por meio de uma ADI, que foi proposta pela FEBRABAN. Não houve deferimento de medida cautelar, portanto, o convênio 134 está vigente, inclusive para as instituições financeiras. A declaração de conteúdo, ela tem a finalidade de substituir aquele documento em papel que a gente já observou que acontece o uso desse documento, principalmente em remessas postais, no comércio eletrônico. Então, o CONFAS, por meio do GT 06, que regula o uso de documentos eletrônicos, declarações eletrônicas, formatou essa declaração por meio do ajuste CINEF 05/2021, e ele deve ser colocado em produção até março de 2024. Então, o sistema está sendo construído e ele se destina a registrar a circulação dessas mercadorias, desses pacotes, quando a remessa é feita por pessoas físicas ou pessoas jurídicas não contribuintes do imposto. Qual a razão para isso? A razão é poder visualizar, perceber, sistematizar essa informação de forma que ela possa ser quantificada, acompanhada, e no caso efetivo de desvios, né, o Dilson citou aqui muito que existem muitas remessas que são constantes, que caracterizam a prática do comércio, mas que muitas vezes têm sido usados subterfúgios, por exemplo, né, das remessas serem feitas ou por prestadores de serviço ou por pessoas físicas, que muitas vezes são sócios de empresas comerciais. O convênio com a empresa de Correios e Telégrafos também está em fase final de revisão. Esse ano, a redação final deve ser colocada à disposição de todas as unidades federadas, e os nossos representantes lá no GT 54 vão, então, assim que estiver pronto essa redação revisada, nós vamos ser signatários. É um convênio oneroso, onde a empresa de Correios e Telégrafos cobra um determinado valor para processar, principalmente remessas internacionais, né? Então, se houver a tributação da Receita Federal, houver o lançamento, imediatamente, por meio do sistema do correio, é feita, então, a incidência do ICMS e a cobrança desse valor do destinatário, à razão de 17%, que é a nossa alíquota interna. Atualmente, nós temos um grupo de trabalho dedicado à fiscalização dos centros de triagem. Nós atuamos constantemente dentro do centro de triagem aqui, da Grande Florianópolis, que se localiza ali em São José, às margens da BR-101. Esse grupo trabalha o tempo todo ali, e, por meio de uma triagem, é feita a fiscalização. Quando é encontrada uma irregularidade, uma mercadoria desacompanhada, imediatamente é feita uma intimação para que o destinatário proceda ao pagamento dos tributos. Caso ele não faça isso dentro de um prazo, ocorre a caracterização do abandono da mercadoria
e essa mercadoria, então, é dado perdimento, né? Mas é dado a oportunidade de regularização. Esse tipo de fiscalização presencial ele vai ser expandido para os aeroportos, provavelmente agora no segundo semestre desse ano. Por uma questão de logística e rapidez, as empresas de comércio eletrônico, os marketplaces, tanto nacionais quanto internacionais, eles se utilizam cada vez mais do transporte aéreo, né? E, nesse sentido, a fiscalização dos aeroportos ela vai identificar, principalmente, mercadorias que têm maior valor agregado, que é o que costuma ser transportado como carga aérea, tanto pela necessidade de entrega rápida, quanto pelo valor que essa mercadoria tem. Essa experiência está sendo implantada também em alguns outros estados, e aqui, basicamente, o foco vão ser 2 aeroportos que operam grande volume de cargas e também carga aérea internacional, que é Florianópolis e Navegantes. Já se iniciaram as conversações com as empresas que administram esses aeroportos, né, para que a gente possa ter, então, acesso a esses recintos onde é manipulada a carga aérea, para poder fazer essa validação. Sérgio, já passamos 3 minutos, tá? Ok. E, por último, né, para a gente complementar, o último projeto que está em andamento já desde 2020 é a cerca eletrônica. Já foram adquiridas as 1.625 câmeras, elas são câmeras OCR, ou seja, elas leem a placa dos veículos, atribuem a localização, a data, a hora, para que isso seja transformado num registro eletrônico, num banco de dados, para que a gente possa fazer cruzamentos com conhecimento de transporte eletrônico, com notas fiscais eletrônicas e com um manifesto. A partir desse cruzamento, nós conseguimos identificar a passagem da mercadoria por determinados pontos. A questão aqui, a principal vantagem é isso, é poder automatizar esse controle, poder validar a circulação dessa mercadoria, e as limitações que nós não vamos conseguir, mesmo com 1.625 câmeras, porque isso, na verdade, é uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Provavelmente, para a fiscalização tributária, nós vamos alocar cerca de 500 câmeras. As demais vão ser utilizadas pela Secretaria de Segurança Pública no monitoramento de vias, principalmente urbanas, né, onde existe ali a questão da segurança, tanto no trânsito quanto na circulação das pessoas, né. Então, mas a partir dessas cerca de 500 câmeras, nós vamos poder fazer o acompanhamento da circulação da mercadoria, validar a passagem em determinados pontos e gravar esses eventos em bancos de dados para poder, então, identificar as fraudes, inclusive no próprio momento em que elas estão acontecendo, né? E depois organizar operações e tudo mais. Considerações finais. Todos esses mecanismos eles são fundamentais. A cerca vai dar a possibilidade de aprimorar a nossa fiscalização e dar mais eficácia para verificação da circulação da mercadoria no trânsito. A outra questão dos Correios, a gente faz isso numa amostragem, e nós temos uma crença que o efetivo controle das remessas, principalmente as internacionais, ela vai ser obtida a partir do momento que a Receita Federal mais os fiscos estaduais se sentarem em Brasília com os representantes desses grandes marketplaces, principalmente chineses, e estabelecer mecanismos de fiscalização e de valoração aduaneira semelhantes aos que são usados atualmente, por exemplo, na Comunidade Econômica Europeia, onde essas empresas operam depósitos e, a partir desses depósitos, é feita a entrada nesse espaço econômico, já com o rastreamento associado a uma movimentação financeira eletrônica. Então, a partir disso, nós vamos conseguir efetivamente saber o momento em que a mercadoria entra e por qual valor ela foi adquirida. E aí, desta forma, poder, então, aplicar tanto o regime de tributação simplificado da Receita Federal, que é aquela tributação de 60%, quanto a cobrança posterior automática dos 17% do ICMS incidente, cujo pagamento, no caso das remessas internacionais, é do adquirente da mercadoria. E, mais uma vez aqui, a gente procura reforçar que essas declarações, no caso a DIMP, que elas atingem todas essas instituições de pagamento, integradoras, que hoje são uma grande quantidade de empresas que atuam nesse mercado de meios de pagamento eletrônico,
Essa informação é essencial. E a nossa dificuldade é quando começam a ser interpostas medidas judiciais que visam a afastar essa obrigação ou adiá-la. Então, nós trabalhamos hoje muito em Brasília para tentar manter essa declaração, porque se ela deixar de ser cumprida por essas instituições, nós vamos voltar a ter grandes dificuldades de controle. Nós avançamos muito nos últimos 3, 4 anos, principalmente pela possibilidade de automatizar esse controle, mas se houver a perda dessa informação por uma medida judicial, nós vamos ter, infelizmente, prejuízos na capacidade de fiscalizar esse mercado super importante. Obrigado, agradeço a todos pela paciência. O secretário quer fazer uma consideração final, aí nós passamos a palavra aos deputados. Eu sei que todos os deputados estão com compromissos aí já agendados, e aí a gente passa rapidamente para vocês. São 30 segundos. É só para reforçar aqui que essa aqui é uma primeira apresentação, ela não é exaustiva, e para, de novo, colocar, né, o carinho, a atenção e o cuidado que nós queremos ter com esse segmento, que é extremamente importante e relevante para o Estado de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade, deputado. Aproveitar e fazer uma solicitação ao secretário, dentro da possibilidade que nos passe essas informações para a mesa aqui, que a mesa repassa aí os demais representantes de cada federação. Quem que usa a palavra? Quem que é o deputado que está mais com compromisso? O Atídio, depois pela ordem de idade, né, Carlos Humberto? 2 minutos agora, hein, deputado? Presidente Berlanda, né, prezados colegas, a mesa toda. Bom, eu venho de uma simplicidade muito grande, eu não sei como é que funciona. Normalmente, né, o setor público ele é muito burocrático e muitas vezes nós criamos dificuldades para depois vender facilidade. É o que geralmente acontece. Eu pergunto, não teria como taxar isso, por exemplo, no pagamento? Tem que ser efetuado o pagamento. Por que não taxa ali o percentual que tem que ser, a partir do momento, seja ele qual for, né? Cartão, Pix, seja lá o que for, né? Estipula quanto é a taxa, o percentual que tem que ser. 40%, 50%, 60%, 80%? Pronto, resolve tudo. Não sei como é que funciona, né? Eu não sei lá da burocracia interna, mas a minha sugestão fica em cima disso, né? Coloca-se a alíquota que tem que ser, taxa, acabou e fim de papo. Valeu, amigos. O exemplo que o Hélio deu, o colchão custava 8.000 e depois na nota por 800. Certo. Como é que vai taxar o quê? Não, mas se você pagou 8.000, o passe valor, foi 8.000. Você vai taxar em cima dos 8.000? Isso, valor do cartão. Lógico, você vai taxar em cima daquilo que você pagou? Não. Do consumidor. Entendeu? Eu acho que me fiz entender, né? Valeu, senhores. Obrigado. Contem conosco. Tá? O nosso trabalho é simples, reto e prático. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Atídio. Deputado Carlos Humberto. Depois do seu Antídio é mais difícil um pouco, mas boa noite. Parabéns ao Berlanda, ao Cleverson, os representantes do governo, da Assembleia. Os senhores aqui estão preocupados com esse assunto que é importantíssimo. Eu vi a Federação das Indústrias representada aqui também. Foi dito antes, pena que não foi colocado na mesa aqui, poderia ter sido colocado na mesa também, porque a Federação das Indústrias estava, sim, representada aqui na reunião. Não sei ainda se estão... Deputado, foi citado aqui o nome do Luiz. Bom. Foi. Ok. Um assunto importantíssimo, acho que o Lunelli conseguiu exemplificar da maneira mais simples que existe. É só tributar a hora da compra e pronto. E que fique também de exemplo para todos nós. Eu me coloco aqui no campo do empresariado, ombreado com todos vocês. Eu lia, dia desses, um dito jornalista escreveu uma reportagem criticando o varejo e a indústria brasileira por conta dessa competição internacional, dizendo que nós não tínhamos legitimidade para reclamar, no sentido de que o nosso preço era o dobro, o triplo do preço internacional. Pena que eu não vou
ele não está aqui, não vou dizer o nome dele, mas eu tenho a reportagem guardada comigo. Ele não sabe quanto é que custa para poder importar uma máquina, para poder importar o fio, para produzir a malha, para cortar, para embalar. Não sabe carga tributária que vem a carga tributária que vem agregada é em torno disso, quanto é que custa para você fazer a contabilidade da sua empresa, ele não sabe quanto é que custa para você contratar um funcionário, você não sabe quanto é que custa o Código de Defesa do Consumidor, que é importante, mas que abusa em muitas das vezes. Ele não sabe o esforço que tem que ser feito pelo empresário brasileiro até que ele consiga produzir e vender. Se nós tivéssemos menos burocracia e um pouquinho menos de carga tributária, eu não tenho dúvida que com a nossa maneira brasileira de ser, de empreender, de fazer diferente, de ir atrás, de ter muita vontade, o nosso produto seria muito mais barato, porque de muito mais qualidade ele é. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Deputado Zilli, que também é varejista, hein? Obrigado. Muito boa tarde, senhor presidente desse fórum parlamentar. Parabéns, deputado Nilson Berlanda. Cumprimentar a todos que estão aqui. Ser breve, porque eu acredito que hoje, para mim, é um momento importante ver essa reunião. Eu, como neto de comerciante, meu avô ele era mascate, vendia nas casas, depois comprou um caminhão para poder vender mercadoria, depois abriu uns secos e molhados. Meu pai é comerciante, tem 86 anos. Eu sou comerciante, meu filho agora assumiu a empresa comerciante e você é avô, né? E espero que seja comerciante também. Então, fico contente de ver o governo junto com os comerciantes, com os empresários, porque muitas vezes fomos taxados, né, o comerciante no país, de ser quase como um bandido. Nós tínhamos medo do governo do Estado, nós tínhamos medo da fiscalização. Hoje nós queremos ser parceiro do governo do Estado. Ver o Cleverson aqui, fico contente porque conheço o trabalho dele. Cleverson, leve essa mensagem para o governo, nós queremos ser parceiros do governo do Estado, porque somos geradores de emprego. O Brasil já, o ano passado, pagou 2,9 trilhões em impostos. Este ano foi recorde no tempo. O Brasil arrecadou 500 bilhões dia 26 de fevereiro, então acho que nós pagamos bastante imposto, nós fizemos parte da cadeia produtiva e queremos ser parceiros. Ver o Ministério Público, não o PROCON aqui, fico contente, porque eu também fiz a minha monografia em cima do Código de Defesa do Consumidor. O Brasil tem uma das legislações mais modernas do mundo, é o único país que tem a inversão do ônus da prova. O consumidor ele não precisa provar, ele só alega: estragou o meu celular, está quebrado, comprei quebrado. O comerciante e o empresário têm que se virar para provar, mas depois eu fui a fundo na legislação, é a parte mais vulnerável da operação. Então, parabéns pelo trabalho. Quantas coisas nós temos boas para discutir. Eu acho que hoje foi dado um importante passo, querendo ser parceiro, e eu acho que o principal é a burocracia, que a gente vê falar aqui. Acho que o governo pode fazer um trabalho muito grande em nos ajudar a pagar imposto e a gerar emprego aqui. Somos parceiros do governo e parabéns mais uma vez, Nilson Berlanda, pela iniciativa. Um abraço a todos, ao Paulo que está ali, a todas as pessoas. Obrigado. Obrigado, Zilli. O deputado Massoco, por gentileza, Massoco. Saudar o presidente da Frente Parlamentar, deputado Berlanda, nosso colega aqui da Assembleia. Quero saudar os demais deputados aqui presentes, já citados. Em nome do Luciano aqui, se me permitir, saudar todos os demais empresários que aqui se fazem presente. Luciano, em 1994, quando você começou, que você tinha ali em Brusque, a loja do Atacado, eu comprava muito com você. Só para você saber, como compra muito do Lunelli. Então, a gente também vem de setor, enfim, cumprimentar aqui o Cleverson. Fosse muito feliz na sua fala, muito esclarecedora, muito transparente, que assim tem que ser o governo, os demais da mesa, enfim, todos os presidentes CDLs, empresários, pessoas que aqui fazem presentes, se sintam todos abraçados. Realmente, o Brasil, o mercado brasileiro, o empresário brasileiro, aquele que produz, vem ano a ano perdendo força na competitividade, justamente pela importação e pela sonegação forte.
Eu digo para vocês que por muitos e muitos anos viajei a São Paulo, e muitos de vocês conhecem o Brás, muitos de vocês conhecem a 25 de março, muitos de vocês conhecem aquele setor. Aí mais de 85% é sonegação. Você consegue comprar, quem trabalha com tabela FIP, trabalha sério, você não vai conseguir comprar de mais do que 20%, 25% de empresas que vendem produto no Brasil, porque o resto nem nota consegue dar. Já diz, eu consigo nota, mas tem que ser baixa. Então, você trabalha sério, você nem pode comprar. Então, Santa Catarina ainda, no meio de todo esse tiroteio, Santa Catarina ainda é um exemplo em relação aos outros estados, mas a falta de competitividade, ou a competitividade acaba acontecendo por outros estados que vão gerar aqui em Santa Catarina. Então, parabéns, Berlanda, pela frente parlamentar, parabéns à vinda de todos vocês aqui. Dizer para vocês que o Jorginho vai dar um choque de empreendedorismo no estado de Santa Catarina. É preciso fazer mais com menos, é preciso fazer do pouco bastante. E assim está fazendo, já está tramitando na Assembleia Legislativa a reforma administrativa, que vai enxugar muito os cargos comissionados, as gratificações. E é só dessa forma que o Estado vai recuperar a capacidade de investimentos e poder realizar tão sonhadas obras, seja na infraestrutura, na agricultura, na educação e na saúde, em todos os setores. Parabéns, empresários, vocês geram emprego e renda, qualidade de vida na vida das pessoas. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Massoco. Atídio? Mas é meio minuto. E para os que não sabem, nós temos mais de 5.000 colaboradores, enfrentamos todos os dias as dificuldades. Aquela vez que abriram a porteira aí para a chinesada, nós quase quebramos, tá? O Luciano sabe disso tudo, nosso cliente também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando nós também forçamos demais no imposto, tá? Nós abrimos a porteira para outro lado, para a sonegação. E isso acontece muito. E eu quero dizer que eu conheço muitos e muitos empresários e que sonegam muito, e depois tem a vazão através de imóveis e de construção, e aí vem também, mais uma vez, o mercado chinês, tá? Que entra aí a rodo, e essas contas não fecham. Não fecham. E quero dizer de que já tivemos denúncias, já levamos a Receita do Estado, e também não aconteceu nada. Nem no Estado, não é nesse governo, não aconteceu nada, nem no Estado e nem na Receita Federal. Então, só para complementar isso, tem gente que tem guarda-chuva grande e forte aí também, tá? Então, ô Cleverson, você que é um menino dinâmico, inteligentíssimo, que comanda hoje a fazenda do nosso Estado, vamos fazer justiça, gente. Vamos fazer justiça, justiça social, né? Olha o custo, por exemplo, de um funcionário, de um colaborador, né? O quanto que ele custa para a empresa e o quanto que ele leva para casa. Olhem a tabela do imposto de renda. Se você for num médico hoje, num dentista, qualquer um, a consulta é 400, mas se for para emitir nota é 500. Então é assim. Não dá, todo mundo está fugindo. Nós precisamos acertar isso tudo. Que todos paguem e paguem corretamente e vai sobrar dinheiro a dar com o pau. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Atídio. Ó, a sugestão do Cleves é que a gente faça encaminhamentos aqui agora, e eu quero sugerir aqui ao presidente da FCDL, presidente da FEComércio, o Luciano e André, que a gente promova, talvez numa reunião dos presidentes, a próxima, tanto da FCDL ou do Conselho da FEComércio, inclusive eu faço parte, para que a gente volte a discutir o mesmo assunto. Eu tenho certeza que a Fazenda está fazendo sua parte, Cleverson. E aqui quero falar em nome do Jorginho. O Jorginho citou um exemplo. Eu anotei aqui hoje pela manhã. Na NSC, numa reportagem, que são 21 bilhões, você me corrige aqui, Cleverson, de incentivos fiscais em Santa Catarina. No ano, 21 bilhões. Procede? Procede. Então, o Jorginho disse o seguinte, para mim, ô Berlanda, se dá bicicleta para criança, se dá rodinha na bicicleta para a criança começar a andar de bicicleta. Depois tira a rodinha porque anda sozinho. Então, esse é o exemplo do nosso governador, com o nosso secretário, junto com a equipe. Parabéns pelo trabalho. Só que nós precisamos cobrar. Aqui estão os presidentes, aqui estão as lideranças empresariais, Luciano, e a gente precisa ver resultado e evoluir nessa questão da fiscalização. Do jeito que está, não dá. Então, esse é o pedido que eu faço ao secretário, à equipe, à mesa diretora, aos nossos deputados. Obrigado pela presença. E, Luciano, quer fazer as considerações finais aqui, rapidamente, cada um aí, para a gente finalizar?
Eu estou muito feliz com a reunião de hoje. Eu acho que talvez seja o primeiro Estado, como você falou, Cleverson, dando exemplo para o Brasil. Primeira Federação do Comércio. Eu falei da Fiesc porque eu recebi semana passada um áudio, que eu até mandei para alguns aí, né? E fui atrás de quem mandou aquele áudio. Foi um cara do Rio de Janeiro, preocupado, porque ele é representante comercial têxtil. E ele falava, né? Onde estão os representantes das pessoas que trabalham e que pagam impostos nesse país? Eu não vejo muitas federações preocupadas com seus associados, né? Em outros estados. Eu também acho que não vejo uma reunião onde o secretário da Fazenda está aqui debatendo com os empresários. Eu não vejo uma FEComércio de outros estados preocupada. Então, eu acho que nós estamos sendo pioneiros, vamos revolucionar. Eu acho que por isso que Santa Catarina dá certo, né? Porque aqui a gente trabalha, a gente se esforça, a gente gera emprego, quer pagar os impostos, desde que todo mundo pague igual. A partir do momento que todo mundo pagar, a gente baixa a carga tributária e vamos vender mais barato e vamos ser competitivos e competir com chineses, indianos. Eu vou dizer um negócio para vocês. Há muitos anos atrás, quando o dólar caiu do jeito que caiu, chegava a 1,50, eu fazia as minhas reuniões semanais, eu faço toda segunda-feira, e eu dizia para os meus compradores, só vamos importar produto que custa 40% mais caro. Até 40% para baixo a gente vai comprar da indústria nacional, porque eu não quero ser um bilionário no meio de pessoas que não têm para comer. Isso eu estou falando, há 20 anos atrás eu pregava isso. Nós temos que produzir no Brasil. Nós temos que gerar emprego no Brasil para brasileiros, né? As fábricas nossas têm que produzir, porque o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Nós temos massa para produzir aqui, vender aqui, gerar riqueza no nosso país. Então, se todo mundo pensar no país, no Estado, e que tenhamos um país cada vez melhor, baseado no emprego, nós vamos se dar bem. E o nosso Estado vai dar o exemplo. Parabéns. Obrigado, Luciano. Mais alguém aí quer concluir? Então, o Henrique, que ajuda nós no gabinete, está lembrando que essa reunião foi transmitida para todos os catarinenses, que ela está à disposição aqui na LESC para que cada um possa rever as imagens. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado pela presença, um grande abraço a todos. Até a próxima. No máximo 60 dias.